Namastê, o Deus em mim, saúdo o Deus em vocês. Eu me chamo Vitor Babo, sou filósofo, terapeuta, palestrante. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje nós já havíamos falado com os senhores sobre a situação da nossa condição, do nosso tempo atual. Da sociedade, de como a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas no mundo, está adoecida, está doente. Uma sociedade que não acredita mais em Deus, num Deus ou numa inteligência qualquer, é uma sociedade que se degenera. E é isso que a gente está vendo. Uma degeneração de costumes. Mesmo sabendo que moral e ética está ligada à etnia, às raças, o que para a gente é uma coisa moral ou imoral não é para uma outra raça, a gente sabe disso. Mas de uma forma geral nós estamos vendo uma degeneração. E é bom que a gente compreenda isso, abra os olhos para isso. Por quê? Porque as pessoas não compreendem mais o mundo, não aceitam mais a ideia de Deus. Mas a gente precisa analisar isso com calma, o que é Deus, né? Em primeiro lugar. A sociedade moderna não suporta mais esse Deus religioso que se apresentou, ou que tem se apresentado durante esses tempos, um Deus pessoal, um Deus material. Deus não é isso. Em essência, Deus é algo muito maior. Diz lá no início da criação, da Gênesis, que tudo era trevas. E que Deus disse, faça-se a luz, ou fiat lux. Mas o Criador não pode criar nada a partir do nada, não. Tem que criar dele. Então a luz veio do próprio Criador, o próprio Criador é a luz. Por isso Deus é luz. Está lá, Deus é luz, sim, senhores. Se Deus é luz, a gente pode... Com essas ideias, a gente pode criar uma noção diferente de Deus. Então, a humanidade atualmente precisa de um Deus mais filosófico do que um Deus religioso. Um Deus filosófico e científico. E a gente tem aí uma ciência que pode explicar isso de uma forma muito mais elaborada. A gente sabe o que é, através da física, o que é a luz. Sabemos hoje que existe um mundo subatômico, um mundo de energias, de ondas, de partículas, e que Deus é toda essa inteligência. Se Deus é luz, quer dizer, está expresso em todas essas manifestações da luz. Mas nós temos uma ideia infantil ainda de Deus, né? Claro que à medida que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, nossa mente ocidental, principalmente, mais científica, não suporta mais essa ideia de Deus de um barbudinho simpático, sentado num trono lá no céu, rodeado de anjos. Não. Essa ideia já morreu para a gente. Então nós vemos jovens hoje em dia que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, mas não acreditam realmente porque esse Deus é meio absurdo. Deus está em tudo, Deus a tudo interpenetra. Nós estamos sempre buscando essa realidade divina fora de nós. Mas Deus só vai poder ser encontrado dentro de cada um de nós. É dentro que nós temos que procurar. É dentro que nós vamos encontrar a Deus. É nesse átomo específico, especial que nós temos no ventrículo esquerdo do coração, que repousa essa ideia de Deus, que os gregos chamavam de átomo nous. É lá que está. Daí vem toda a figuração que nós vamos começar a falar um pouco com os senhores sobre isso, da ideia de que Jesus que nasceu numa gruta, que o Cristo nasceu numa gruta. Sim, senhores, o Cristo em nós também nasce numa gruta. O único órgão oco do corpo humano é o coração, é essa gruta. É esse átomo espiritual que representa essa questão crística no homem, ou búdica no homem. É a esse Deus que nós temos que buscar.
Porque fora tudo isso que os senhores estão vendo aqui, na realidade, é uma materialização de Deus. Deus não está em um lugar específico. A partir do momento que eu quero materializar Deus, ou tenho uma ideia de Deus, eu materializo ele e crio um véu entre a minha consciência e Deus. E esse véu precisa ser rasgado para eu poder entender o que é Deus. Toda ideia que eu faço de Deus é uma imagem. Então, ele não é a realidade de Deus. Deus é luz. E todos nós que praticamos meditação temos, depois de um certo tempo, essa experiência. Quando nós estamos em processo de meditação e atingimos algum nível de êxtase, o que nós vamos enxergar lá dentro é uma luz. E os senhores vão ver, em toda a literatura se fala muito nisso, dos místicos e sábios, das pessoas que meditam e encontram essa luz e ouvem, escutam uma voz que sai de dentro dessa luz. Por quê? Porque nós sentimos uma necessidade de que exista algo material, um Deus material dentro dessa luz para falar conosco, quando em realidade somos nós mesmos. É essa deidade no homem, é essa divindade do homem que fala a consciência dele. A luz é só uma expressão, uma manifestação, uma expansão da divindade no homem. É isso que se vê internamente num processo de meditação. Deus é tudo. É esse banco que eu estou sentado, essa almofada que eu estou sentado, que eu estou encostado, tudo é Deus. Deus é uma energia, é uma força eterna, é uma força, uma energia eterna, que pulsa em todos os universos e que sustenta tudo que tem vida. Isso é Deus. É uma visão muito diferente desse Deus materialista que a maioria das pessoas tem. Então a sociedade atualmente ela não acredita, obviamente, no Deus religioso, numa figura que vai salvar todo mundo. A cabeça de um cientista não pode aceitar isso. E por isso a sociedade sofre, está sofrendo muito, está adoecida, está se degenerando. E a gente precisa enxergar isso, para se colocar fora dessa situação. A sociedade degenera porque não encontra mais um sentido maior na vida. Se nós vivemos para comer o arroz e feijão, vivemos para engordar a conta bancária, né? E para arrumar, né, um grande romance na vida, nós vamos, no meio dessa estrada, nós vamos começar a perceber que isso não tem sentido maior. E vamos começar a nos deprimir. Essa é a maior causa da depressão, porque isso tudo vai gerar uma grande ansiedade, que no final gera uma grande depressão. Então a sociedade está doente por causa dessas questões. Não é uma questão religiosa, entendam bem. Quando se fala em Deus, é uma questão filosófica, para que a gente consiga entender a nossa própria verdade, a nossa própria realidade. Não é uma questão de religião. Apesar de que religião, o termo religião vem de religare. Precisamos religar, ou seja, já houve essa ligação no passado, sim, senhores. Precisamos ligar a nossa consciência a esse algo maior que existe dentro de cada um de nós, a esse eu superior, a Deus dentro de nós. É só aqui dentro que a gente vai encontrar Deus. Nunca vamos encontrá-lo fora. Porque para ter consciência dessa realidade expandida de Deus em todo o universo, eu preciso reconhecê-lo dentro de mim. É isso que, em certo sentido, que o Evangelho, quando diz, ama o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Não existe um Deus pessoal. Existe um Deus único para todos nós, que interpenetra toda a realidade. Eu tenho uma consciência espiritual individual que precisa tomar conhecimento ou consciência desse Deus maior. Mas esse é um processo interno de autoconhecimento que vai levar a uma autorrealização. Por isso, no passado, estava-se lá no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, lá no templo de Apolo, dizia um frontispício do templo: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e ao universo, e aos deuses e ao universo. Aos deuses.
Mas olha, você está dizendo que existe um único Deus para tudo? Sim, senhores. Mas nós já conversamos sobre isso. Todas as religiões antigas sempre falam desses panteões enormes, com vários deuses, como um símbolo. Porque tudo que nós vivemos se transforma num Deus para nós. É o dinheiro, é o amor, é a fama, é o poder, é a fortuna. São deuses. São eus que eram representados nesses panteões cheios de Deus. Mas todas essas grandes filosofias do passado falavam de um Deus único. Adoravam o sol, como no Egito antigo, como símbolo dessa luz que é Deus. Não era o sol físico, mas o sol espiritual. Esse sol que está dentro de cada homem e de cada mulher, que nós temos que buscar, para nos curarmos verdadeiramente desse mal que assola a todo mundo, a sociedade como um todo. Não é só em nosso país, é no mundo inteiro. Enquanto nós não encontrarmos esse eu maior, vamos estar adoecidos, ou vamos estar em processo de doença ou de se adoecer psicologicamente, principalmente. A doença física é uma consequência. Vocês olham e percebam bem que a doença do século é o câncer, que na maioria das vezes tem uma origem psicossomática. É uma origem emocional. Nós estamos tão descontrolados emocionalmente que toda essa carga emocional, todos esses elementos acabam se materializando na forma de tumores. Sim, senhor. E é isso que a gente precisa entender. Nós vamos dar continuidade a essas ideias no próximo vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Sobre essa ideia de um Deus maior, que nós precisamos entender isso profundamente para realmente dar um norte melhor para nossas vidas, para curar as nossas doenças e os nossos males, que são mais mentais do que físicos. Eles só chegam ao físico quando, obviamente, foram gerados lá na nossa mente. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário. À medida do possível a gente vai responder para os senhores. E ative aí o sininho, que isso vai nos ajudar. Compartilhem esses vídeos pelo YouTube, para que a gente possa realmente poder colocar o canal para frente. Precisamos que os senhores assistam e compartilhem pelo YouTube. Certo? E namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.